Hebreus 11. Eu não vou ler do 8. Nós estamos na parte dos patriarcas, tá? A fé dos patriarcas. Hoje nós estamos com o tema, esse mesmo, continua aqui. Crentes até o fim. Nós estamos falando desse tema. Crentes até o fim. Foram homens e mulheres que permaneceram na fé, mesmo diante das dificuldades. Homens que não voltaram atrás, não retrocederam, mas se manteram. Então o tema é esse. Crentes até o fim. A história dos patriarcas. Mas hoje nós vamos do verso 16 ao verso 19. 3 versículos que nos dão uma perícope. E aqui nós vamos falar da obediência de Abraão. Retornando, lembrando algumas coisas para trás, sempre para a gente lembrar o contexto. Mas nós vamos ler do 17 ao 19. Do 17 ao 19, tá? Do 17 ao 19, amém? Eu vou ler os dois ímpares e gostaria que a amada igreja lesse o 18, o par. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Isso é fé, né? Isso é fé. Ele creu, ele obedeceu, a obediência de Abraão. Quando nós somos alcançados pela graça mediante a fé, automaticamente nós nos tornamos o quê? Obedientes. Obediência na fé. Só lembrando, o que é que esse autor fala, tá? O autor fala o quê? Ele menciona aqui a retrospectiva da história do povo judeu. Retrospectiva do povo de Israel. Lembrando aqueles homens que viveram e morreram na fé. Por isso esse tema, crentes até o fim. Porque eles permaneceram. Eles não voltaram atrás. Não retroagiram. Não olharam para as circunstâncias. Tiveram problemas. Mas continuaram firmes na fé, crentes até o fim. Por isso esse texto aqui é um dos textos mais lidos da Bíblia. É um dos textos mais lidos da Bíblia. É esse Hebreus 11 aqui. Mártires, homens e mulheres, que permaneceram firmes até o fim. Por isso aqui vai aparecer várias vezes a palavra pela fé. Eu venho falando nisso, 22 vezes. A palavra pela fé. Então a divisão é grande, a lista é grande. Nós começamos com 3 homens antes do dilúvio. Quem foi? Abel, Enoque e Noé. Abel foi o primeiro mártir da história da Bíblia. Literalmente, ele foi assassinado pelo seu irmão Caim. Esse homem teve fé em Deus e foi assassinado pelo seu próprio irmão. Morreu por fé. Permaneceu na fé. Nós temos a história de Enoque. Enoque foi trasladado, foi levado por Deus. Esse não passou pela morte física. Nós temos a história de Noé, um homem antes do dilúvio e pós-dilúvio. Nós temos a fé de Noé. Noé foi um homem que foi contra a sociedade daquela época. Pregou 120 anos. Ninguém creu. Somente sua família, suas noras e seus filhos e sua esposa. 8 pessoas entraram na arca. É interessante. No versículo 1, eu venho falando disso. Ele dá uma referência aqui do que é fé. É um mini... Vários textos mostram o que é fé, mas aqui ele contextualiza o que é fé. Ó. Verso 1, tá? Verso 1, ele diz assim, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, esperança e convicção. A igreja está alicerçada nisso. Nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer, ter a esperança, a certeza que o que, pastor? Que Deus prometeu, ele vai cumprir. Crentes até o fim. A fé revelada desses patriarcas, homens que permaneceram na fé, que obedeceram e que esperavam uma promessa.
A mesma fé que esses homens tiveram, é nossa fé hoje. As promessas, algumas promessas eu lembrei na pregação passada. Deus já nos prometeu o quê? Perdão de pecados, já temos hoje. Deus nos prometeu que seríamos filhos de Deus, já somos hoje. Deus nos prometeu que enviaria o Espírito Santo de Deus, hoje já somos casa, morada e templo do Espírito Santo de Deus. Algumas que ainda vão acontecer, qual? A segunda vinda de Cristo. Ele voltará, por isso nós permanecemos, nós temos a convicção, Jesus voltará e nos levará para onde? Novo céu e nova terra, lugar onde habita a justiça. Nós já temos essas promessas, nós sabemos que vai acontecer. Por quê, pastor? Porque o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Ele cumpre todas as suas promessas. E o crente é a pessoa que acredita nessas promessas. Essa carta foi escrita por isso, porque muitos, na época dessa igreja, estavam retrocedendo, voltando atrás. As velhas práticas pecaminosas, os velhos erros. E essa é a carta da perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Você vê que a fé, a graça vem acompanhada com perseverança. É uma carta de encorajamento para que a igreja não olhe para trás, para que a igreja não volte às velhas condutas, porque todas as promessas de Deus serão cumpridas. Quando, pastor? No meu tempo de relógio, não. No meu tempo de relógio, não. No tempo de Deus. No tempo de Deus, as promessas dele serão cumpridas na sua vida. Todas as promessas, nenhuma falha, nenhuma. Crentes até o fim. A obediência de Abraão. A obediência de Abraão. Vou pedir a Vitória para colocar aqui. Gênesis. Vamos abrir nossas Bíblias, mas vai estar aqui. Gênesis. Esse fato, desse momento aqui, é contado em Gênesis 22, do 1 ao 19. Gênesis 22, do 1 ao 19. Gênesis 22, do 1 ao 19. Então esse homem perseverou até a morte. A prova que esse homem passou. Aqui está a prova que Abraão passou. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a igreja lesse os pares. Vai estar aqui no Data Show, tá? A palavra de Deus diz assim, mas vamos deixar nossas Bíblias abertas, né? Por segurança. A palavra de Deus diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse assim, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois temos adorado, voltaremos para junto de vocês. Verso 7, diz assim, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui.
Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. E entre os arbustos, Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos. Juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Amém? Isso é fé. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão teve fé que mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus poderia ressuscitá-lo. Isso é fé. Apontava para o sacrifício de Cristo perfeito que ele fez por nós. O sacrifício perfeito já foi feito de Cristo na cruz do Calvário. Então o Deus de Abraão é o Deus de promessas. O Deus de promessa, aquele que chama os seus filhos, sai da tua terra, da tua parentela, através de ti. Nós vimos aí, serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia mostra, informa que Deus é um Deus de promessa. A pergunta é, por que ele escolheu Abraão? Quando a gente lê a história de Abraão, Abraão era e vivia no meio de um povo pagão, em Ur dos Caldeus. Mas Deus escolheu Abraão porque ele ama Abraão. Deus nos escolheu porque ele nos ama. E Abraão obedeceu. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Porque ele creu em quê? Em Deus, porque Deus proverá. Deus provém na nossa vida. Esse é o Deus de Abraão, o Deus das promessas. Por isso nós temos que nos apegar nas promessas de Deus. Da mesma forma que Deus escolheu Abraão, ele escolheu a sua igreja. Da forma que ele ama Abraão, ele ama a sua igreja. Por merecimento, não. Não há mérito nenhum em nós. Mas ele nos ama e Deus é amor. Ele nos ama por causa da sua misericórdia, da sua bondade, do seu perdão, da sua compaixão. Ele é amor. Ele nos amou. Ele nos amou. E agora nós fazemos o quê? Obedecemos como Abraão obedeceu. Nós nos apegamos em quê? Nas promessas. Lembram que está faltando algumas promessas? Nós temos que perseverar até a morte, porque o Senhor dos exércitos voltará, Jesus Cristo nosso Senhor, para buscar a sua igreja, e nós herdaremos o quê? O céu. 3 já foram cumpridas. Perdão de pecados, ele nos libertou da miséria, da escravidão do pecado. Segunda coisa, ele nos tornou filhos de Deus. Nós éramos o quê? Bastardos. Nós fomos agora adotados. E ele já nos dá a garantia, o penhor. Qual é o penhor? O Espírito Santo de Deus. Somos casa, templo e morada do Espírito Santo. O Deus que se identifica, que não se envergonhou de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que ele se identifica no Antigo Testamento? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não se envergonha da sua igreja. Por isso a igreja tem que continuar marchando, pregando o Evangelho de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de milagres, o Deus do impossível. Isaque, quando nasceu, Abraão tinha 100 anos. 100 anos. E Sara, 90 anos. Meus irmãos, 25 anos para as promessas de Deus se cumprir na vida de Isaque, na vida de Sara e de Abraão. 25 anos, 75, 100 anos. Eu conheço uma mulher aqui na igreja que orou 35 anos para que seu filho fosse convertido. Nós temos que nos apegar nas promessas e nos milagres de Deus. É no tempo de Deus, não vai acontecer no nosso tempo. Ele é o Deus de milagres, ele é o Deus do impossível.
Não há impossível para Deus. Nós temos que colocar as nossas vidas diante de Deus, o Deus de milagre. Qual foi o maior milagre? O resgate da escravidão, do cativeiro do pecado e nos trazer para a luz. Esse é o maior milagre que Deus fez nas nossas vidas. O Deus de Jacó, eu falei um pouco na outra quarta-feira. O Deus que muda a nossa identidade. Nós temos uma digital somente nossa. A sua digital é única. Jacó era conhecido como o quê? Suplantador, enganador. Nasceu já apegado no calcanhar de Esaú, porque queria o quê? Tomar o lugar de Esaú. Mas ele muda a nossa identidade. Um dia Jacó teve um encontro com Deus. Aonde? Lá no Monte Peniel, lá em Peniel, que se chama Face de Deus. Ele teve face a face com Deus. Passou a noite todinha lutando com o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor. E Deus muda a identidade daquele homem. De enganador, de usurpador, de suplantador, para aquele que prevalece. Aquele que caminha com Deus, príncipe de Deus. É isso que ele nos faz. Ele nos transforma, ele muda a nossa identidade. Antigamente inimigos, agora amigos e filhos de Deus. Eu até brinquei. Hoje, na quarta-feira passada. Agora não é mais Socorro da Silva, agora é Socorro de Jesus. Não é mais Francisco Souza Silva Santos, não. Agora é Francisco de Jesus, Eduardo de Jesus. Ele muda a nossa identidade, Gonzaga de Jesus. Ele muda de dentro para fora, tirando o coração velho e colocando o coração novo. É isso que esse Deus faz. Ele transforma o adúltero, não adultera mais, não. Não, ele não adultera mais. O mentiroso vai brigar com ele mesmo para não mentir mais. Muda a nossa identidade, como ele mudou a identidade de Jacó. Lá em 1 João vai dizer assim, ó. O Senhor perdoará os seus pecados e o purificará de toda injustiça. Ele nos purifica. A fé praticada em tempos difíceis. Esses homens sofreram. E nós temos que nos manter perseverantes em tempos difíceis, porque o tempo não está fácil. Jaz do maligno. Os patriarcas não foram homens perfeitos. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Vai ter dificuldades nessa caminhada que vão aparecer. Mas esses homens viveram e morreram na fé. Continuaram firmes na fé. Não voltaram atrás, não recuaram, não. A fé deles era inabalável. Eles acreditavam em Deus, do começo ao fim. Fé. E esses homens descansaram em Deus. A redenção garantida, eles estão lá já. Abraão, é interessante, vamos voltar lá para o texto. Olha o que era que Abraão esperava. Hebreus 11, vamos ver o versículo 12. Bote aqui para mim, por favor, irmã. Hebreus 11, 12, olha o que é que diz. O que é que nós temos que esperar? É isso aqui, ó. Perdão, Hebreus 11, 10. 11, 10, versículo 10, irmã, versículo 10, ó. Porque Abraão aguardava o quê? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Nós não estamos em casa ainda. Nós vamos para onde, pastor? Para a cidade de fundamentos. O arquiteto e o construtor. A cidade que Deus preparou para a sua igreja, para seu povo. É isso que nos aguarda, o céu, a nova Jerusalém celestial. Então, em primeiro lugar, a obediência de Abraão. Abraão foi um homem obediente. Olha o que é que diz no verso 17. Pela fé, Abraão, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele vai dizer assim, que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Por que ele fez isso? Porque ele cria que Deus tinha promessas. Deus disse, Isaque, através de Isaque, serão benditas todas as famílias da terra. E o que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Suas promessas não falham, não tardam. Ele ordena, no mesmo momento, pega o teu filho e traga para mim de volta. O herdeiro da promessa, você já pensou?
traga de volta o menino. Abraão não questiona, Abraão não adia, Abraão obedece. Sua fé é uma fé inabalável, sua fé é uma fé inquestionável. Passou por momentos difíceis, passou. Sua convicção era que as promessas de Deus se cumpririam no tempo de Deus. As promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus. Meus irmãos, nós temos que nos apegar nas promessas, no tempo, na hora de Deus. Vai acontecer no tempo de Deus, na hora certa. Na hora certa. Esse homem acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho. Abraão tem plena certeza das promessas de Deus, que Deus é um Deus vitorioso também sobre a morte. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Lá em Gênesis, até aquele momento, não tinha tido ainda nenhuma ressurreição de mortos. O primeiro homem que acreditou que Deus poderia ressuscitar mortos, quem foi? Abraão. O primeiro que acreditou fielmente que Deus era poderoso para ressuscitar seu próprio filho. Abraão creu que Deus vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe. É isso que diz. Louvado seja o nome de Deus. Vamos botar, não é eu que estou falando não. É Paulo que fala, falando de Abraão. Irmã Vitória, Romanos 4, 17 e 18. Romanos 4, 17 e 18. Vai estar aqui. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo, tá? Olha o que é que ele diz. Romanos 4, 17 e 18. O 17 diz assim, ó, como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. Abraão creu nas promessas de Deus. Nós cremos? Estamos perseverando nas promessas de Deus, elas se cumprirão. Nós morreremos com Cristo, o velho homem não existe mais, viveremos com Ele e morreremos com Ele. Meus irmãos, toda fé passará por provações, tribulações e tentações. Uma coisa, Deus não tenta ninguém, mas Ele nos prova para que nós possamos ser aprovados. Deus nos prova, nós estamos sendo provados, para quê? Testados, para quê? Sermos aprovados. É isso, nós estamos na escola de Deus. A fé aqui de Abraão não se situa no começo da caminhada, meus irmãos, por isso nós temos que perceber isso. Não é no começo da caminhada que Deus bota aquele homem à prova, já é 25 anos depois. Então, não importa o tempo de igreja, provações virão, provações terão. Abraão, 25 anos, já tinha dado uma caminhada boa com Deus, e Deus coloca aquele homem à prova. Ainda há tempo de amadurecimento espiritual, também, tanto para os novos na fé, quanto os mais que já têm uma idade. É tempo da gente pensar nisso, amadurecer espiritualmente, porque Abraão é testado 25 anos depois de caminhada. A obediência, ele chama aquele servo dele, a sua testemunha fiel, que era Abraão, e pede o filho da promessa de volta. Pede o filho da promessa em sacrifício, e ele obedece. Abraão, ele não se opõe na hora da aprovação, não. Ele está a ponto de levar seu filho ao sacrifício. Ele não conta a ninguém da exigência de Deus. Não, era entre ele e Deus. Ele caminha com total solidão no caminho da fé. Contudo, sua fé estava pegada em quem? No Deus da promessa. Deus tinha dito para ele, através de Isaac serão benditas todas as famílias da terra. Claro que estava apontando para o Messias. A profecia era maior. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, Jesus. A promessa.
A promessa de quem chama e de quem faz a aliança. Quem fez a aliança começa com Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele é o Deus da promessa, Deus da aliança. É o Deus que não pode mentir, é o Deus que não pode falhar, é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Ele não falha, não, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Por isso no Antigo Testamento ele é chamado, ele se identifica como eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele não se envergonha dos seus filhos, apesar das imperfeições. Não se envergonha dos seus filhos. Não se envergonha. Olha o que é que ele diz no verso 16. Verso 16, para a gente continuar. Verso 16, ele diz assim, ó. Mas agora verso 18. Do qual havia sido dito, olha a promessa aqui, ó. A sua descendência virá por meio de Isaque. Por isso Abraão creu. Tinha uma promessa maior, que através de Isaque seriam benditas todas as famílias da terra. Apontava para Cristo. As promessas de Deus não falham. Uma nação numerosa, maior do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. A gente leu lá em Gênesis 22. As promessas de Deus seriam cumpridas por meio de Isaque, seu filho, o filho da promessa. O filho da promessa. Porque através dele viria o Messias, aquele que abençoaria todas as nações da terra. Quando diz todas as nações, ou todo mundo, aqui a gente tem que sempre lembrar, judeus e gentios, todos não serão salvos, tá? Judeus e gentios, o plano de Deus era ter um povo, para seu louvor, para sua glória e para sua adoração. Então o Messias veio, e nós fazemos parte do plano eterno de Deus. Nós fazemos parte do plano eterno de Deus. Na história da redenção, o descendente da mulher, havia uma promessa antes, passaria por Isaque, Abraão, Isaque e Jacó, Judá. Aí vem descendo Davi até chegar o Messias, o descendente da mulher, Jesus, o Cristo, o Salvador, o Redentor. E todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê, as promessas de Deus serão cumpridas. Mas um dia Deus aparece para Abraão e diz: sacrifique o rapaz. A gente leu em Gênesis 22, sacrifique o rapaz. Isaque não era um menino não, viu? Já era um adolescente. Sacrifique o rapaz. Sacrifique o rapaz. Já pensou sacrificar o portador da promessa? Se o portador da promessa morresse, o Salvador do mundo não poderia vir. Porque teria que vir de quem? De Isaque. Porque foi Deus que prometeu. Mas como é que nós podemos resolver isso? Como Abraão resolve tudo isso? Isso é uma pergunta para que nós possamos pensar. Como a fé resolve tudo isso? Deus chamando e diz: traga o rapaz, traga o menino, crucifica o menino. Coloque o menino como holocausto. Crucifica não, leva ele para ser oferecido em holocausto. Falo de tanto da cruz que eu só penso nisso. Então, vamos lá fazer o holocausto do menino. Como é que Abraão resolve tudo isso? Versículo 19, está aqui. A resposta de Abraão para tudo isso está no versículo 19. Toda a resposta. Abraão considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Ele confiou nas promessas de Deus. Ele obedeceu a Deus, crendo que o Senhor poderia trazer Isaque de volta, ressurreto dos mortos, poderia ressuscitar, chegando naquele monte lá, o Monte Moriá. Quando ele pegou, a gente leu, pegou o jumento, pegou o menino, pegou o cutelo, pegou a lenha, mandou o menino colocar fogo na lenha. Mas o cara que ele tinha dito antes, para os seus servos, os 2 servos: subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele confiou na promessa. Nós estamos nos apegando nessa promessa que Deus, Ele é fiel para cumprir
subiremos, adoraremos e voltaremos. Nisso constitui a fé de Abraão. Abraão confiou em Deus, o Deus que não falha, o Deus que promete e cumpre todas as suas promessas. Ele tinha, versículo 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos. O primeiro homem que creu na ressurreição de mortos, Abraão. Abraão creu. Tudo que ele promete, ele cumpre. Pela fé, Abraão é posto à prova, mas ele sai com a sua fé aprovada. Aquele que é provado sai com a sua fé aprovada. Ele está fazendo com nós hoje, nessa caminhada. Deus, ele testa. Ele vai nos colocar em prova de fogo. Sim, não em tentação, provação. E as provações é para quê? Para amadurecermos espiritualmente. Porque nós estamos de passagem, nos preparando para algo maior. Lembra no verso 10? A cidade de fundamentos. É isso que nos aguarda. Isaque, ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, porque considerou que Deus era poderoso. É interessante que ele diz aqui, no finalzinho do versículo 19, figuradamente o recebeu de volta. O que é que isso significa, pastor? É como se Deus verdadeiramente tivesse ressuscitado Isaque. Então Abraão recebeu Isaque como se Deus tivesse ressuscitado ele dos mortos. Claro que Deus não permitiu. Nosso Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Ele mandou o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele poderia pagar os nossos pecados. O sacrifício ali apontava para o sacrifício maior, único e perfeito, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. É isso que acontece. Deus o impediu, mas é como se Abraão tivesse recebido Isaque ali, naquele momento dos mortos, figuradamente. A palavra de Deus é perfeita. E você pode me perguntar, quem são os descendentes espirituais de Abraão? Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós somos descendentes espirituais. O pai da fé, hoje nós temos fé. O pai da fé teve fé na promessa que Deus fez, que através daquele menino seriam benditas todas as famílias da terra. Era Isaque no começo, sim, mas apontava para o maior, para o Messias. Nós somos hoje os descendentes espirituais, o Israel de Deus. Meus irmãos, Paulo vai dizer que há um Israel dentro de Israel. Nunca foi o Israel físico, mas é o Israel espiritual. Vocês lembram no tempo de Acabe? Samaria toda estava idolatrando. Elias pensou que estava só. O que é que Deus disse? Igual a ti, Elias, eu ainda tenho 7.000. 7.000. Então sempre foi o Israel dentro de Israel. É o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus hoje? A igreja de Deus. Israel lá na Palestina também. Os que vão crer no Messias. Os judeus messiânicos. Então sempre foi o Israel dentro de Israel. Vamos ver isso. Onde Paulo fala lá em Romanos 9. Vitória, Romanos 9, 6 ao 9. Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Olha o que é que ele diz. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. O povo hebreu pensou que a palavra tinha falhado. Porque nem todos os de Israel são de Israel. Não são. De fato, israelitas, os irmãos, de fato, israelita. Nem são de Israel, nem israelitas. Vamos lá, irmãos. Verso. Amém. Verso 8. Olha o que é que diz. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não é os descendentes que nasceram, são os espirituais, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Verso 9. Havia uma promessa, e os filhos de Deus são os filhos da promessa, aqueles que crerão na promessa.
Israel verdadeiro, o Israel que creu na promessa, os que vão crer, sempre foi. Só que eles não entenderam. Será que está falhando a palavra de Deus? Paulo disse, não, vocês não entenderam. Vai nascer, são os descendentes através da promessa que havia para Abraão. E isso o autor ainda vai dizer. Lá em Gênesis 3,15, havia a promessa maior, antes de Abraão. Por isso que passa por Abraão, Isaque e Jacó. As promessas de Deus não falham e nem tardam. Israel de Deus é a igreja, sempre foi a igreja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os que vão crer nas promessas do Messias. Nós somos a igreja de Deus, nós somos os filhos de Deus, os descendentes espirituais. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar, antes da gente terminar, nessa noite. Eu dei uma corrida para a gente terminar esses 3 pontos. Passei alguns versículos para frente, mas que estavam interligados, mas deu para dar completo. Lembrando que o tema era esse hoje, tá? Crentes até o fim. Aqueles homens que permaneceram firmes na fé até o fim. Mais uma coisa que nós podemos pensar nessa noite: o que é que podemos aprender com a fé verdadeira? A fé que salva, a fé verdadeira. O que é que nós podemos aprender com a fé verdadeira? O que é que nós podemos aprender e trazer hoje aqui nessa noite para nós? É que através da fé, mediante a graça, nós temos completo perdão de pecados. Já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós nos alegramos. Nós temos as promessas de que, pastor? Que herdaremos o céu através do que Cristo fez por nós. Todas as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. Todas. Nós temos que crer no Deus da promessa. Não é minha fé na minha fé. É fé naquele que prometeu. Fé naquele que cumpre todas as suas promessas. Se nossa fé estiver alicerçada nele, todas serão cumpridas. Todas. Todas, pastor, todas. Às vezes não é do nosso tempo. Lembra da história, né, que eu falei aqui, uma mulher 35 anos orando. Irmão Belzuíta, 35 anos orando por um dos filhos dela. 35 anos se converteu. No tempo de Deus. Por isso não tarda nem falha, serão cumpridas. Por isso nós temos que ser perseverantes. A fé praticada, segundo por Abraão, é a mesma que temos hoje. A mesma. Todas as promessas que Deus fez a Abraão se cumpriram através do descendente principal, Messias. Todas foram cumpridas em Cristo. O descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Vou lembrar novamente, todas as famílias da terra, judeus e gentios. A intenção de Deus foi ter um povo. Sempre foi ter um povo. Os judeus eram canais de bênçãos. Eles não entenderam. Nem todos entenderam. A igreja sempre foi a agência de Deus. Quem era a agência de Deus no Antigo Testamento? Ele levantou vários homens. Profetas, reis, sacerdotes. Sempre foi a igreja de Cristo. O que era que eles pregavam? A mesma coisa do Antigo Testamento. As promessas de Deus serão cumpridas. Através de quem? Do Messias, o Filho de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Todas as promessas. A figura lá do sacrifício apontava para o sacrifício maior, o holocausto maior, que era de Cristo. A cidade, a Jerusalém de hoje, ou então daquele tempo, a terra prometida, apontava para quê? Nova Jerusalém celestial. As promessas de Deus são maiores, não é a terra física. Abraão esperava por uma cidade, o quê? Celestial, a cidade de fundamentos. É nisso que nós temos que nos apegar. Onde é que nós temos que exercer a nossa fé? Aqui, para que nós possamos herdar o quê? A cidade de fundamentos. Onde é que nós estamos juntando tesouros? No céu. Como? Fazendo isso que nós estamos fazendo hoje. Eu venho falando isso.
Muitas pessoas têm na boca: vamos, 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 ide por todo mundo, ide por todo mundo. Se não se preparar aqui, se não abastecer o tanque aqui, como é que vai por todo mundo? Não lembra de João 3,16 decorado, quando chega na frente de uma pessoa para evangelizar. É normal, claro, que nós temos a responsabilidade, nós somos ministros de Cristo aqui na terra. Mas se nós não abastecermos o tanque aqui, como é que nós vamos sair para pregar? Nós temos que abastecer aqui para ir lá. Estão lembrados lá, né? Adoração e palavra. Palavra e adoração. Eu adoro, me edifico e saio. Por isso que é o equilíbrio da igreja. A igreja ortodoxa, que aprende a palavra de Deus, e a igreja, o quê? Evangelista, que sai para pregar, que prega no poder do Espírito Santo de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, judeus e gentios, todos os povos, todas as línguas, todas as etnias. O evangelho chegará a todas as nações, judeus e gentios, todos terão a oportunidade de ouvir esse evangelho. A fé, quinto, para que nós possamos terminar, a fé que salva produz o quê? Obediência. Abraão foi um homem obediente ao Senhor, ao Senhor. Então a fé, meus irmãos, não se trata só de crer no evangelho. O que é que Tiago vai dizer? Tiago vai dizer que Satanás e seus demônios também crê e treme. Então é muito mais. Ela nos leva a obedecer, obediência na fé. Ela trata o nosso coração com transformação, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. É isso que a fé faz. Abraão decidiu obedecer. E por último, que nós possamos, como igreja do Senhor, aguardar o retorno de Cristo. Cristo está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está tocando. Estamos nos últimos dias, o princípio das dores, as dores de parto estão aumentando. O nosso Salvador virá, o nosso Redentor virá, aquele que reina e vive para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? 5 minutos, temos horário para 2 perguntas. Se eu não souber, Eduardo responde, que está aí hoje. Né, Eduardo? Vou tirar irmão Ayrton hoje. 2 perguntas. Qualquer coisa já passa ali para o microfone já, para ele. 2 perguntas, 5 minutos. Eu faço que nem pastor Hélio, né? Se não souberem, se não tiver, porque aprenderam tudo, né, Giliardo? Não vai ter, né? Se não tiver, vamos orar. Lembrando que nós estamos mantendo o horário, tá? 7h30 a 9 horas. Vamos devagarzinho. Tá 1 hora suficiente para a gente trazer o estudo. Vocês viram aqui 3 versículos ricos. Eu espero terminar os patriarcas quarta-feira que vem. Jacó e Isaac. Vamos falar da fé desses homens. O autor ele vai e volta. Vai dos patriarcas, traz Abraão. Mas vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que todo mundo entendeu, né? Louvado seja o nome de Cristo. Oremos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos nessa noite, te bendizemos, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que faz morada em nossos corações, que ela possa ser aplicada e vivida hoje, ó Deus. Hoje, ó Pai Santo, que tu possas, ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, renovar nossa fé nessa noite. Nós sabemos, ó Deus, que os dias são difíceis, há problemas, ó Deus, às vezes, dentro de casa, ó Deus, com os nossos filhos, ó Deus, às vezes com os nossos maridos e esposas, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, em cada residência, que o Senhor possa sustentar, ó Deus Todo-Poderoso, cada pessoa, ó Deus, cada cristão, cada crente da tua igreja, ó Deus. A tua palavra que nós vimos hoje aqui é que tu é um Deus de promessas, um Deus que não pode mentir, um Deus que não pode falhar, o Deus, ó Deus, que no tempo certo cumpre todas as suas promessas. E nós te louvamos, ó Deus.
Porque nós sabemos, ó Deus Todo-Poderoso, que tuas promessas serão cumpridas na vida da tua igreja. Ó Deus, renova a nossa fé nessa noite, ó Deus. Nós possamos perseverar até a morte, ó Deus, para que lá no final da carreira nós possamos receber a coroa da vida. E o Senhor possa continuar, ó Deus, trabalhando na vida de cada ministério da tua igreja, fortalecendo, ó Deus, cada um. E o Senhor possa, ó Deus, trabalhar em cada coração para que cada, ó Deus, ministério possa exercitar seus dons, sabendo, ó Deus, que o Senhor abençoa todos com dons e talentos. E todos os nossos dons e talentos, ó Deus, são para te servir, são para a edificação do corpo, são para que nós possamos, ó Deus, te obedecer mais e fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que no restante dessa semana, ó Deus, seja uma semana na tua presença, abençoada e abençoadora. Abençoa, ó Deus, o congresso dos jovens que vai ter no sábado, ó Deus. Que o Senhor possa falar através dos pastores, da psicóloga, ó Deus, da psicopedagoga, ó Deus, que o Senhor possa usá-los, cada um, ó Deus, sabendo que o Senhor é que é o médico dos médicos, aquele que trabalha no profundo da alma. Ó Senhor, que o Senhor possa tratar cada coração aqui nessa noite, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já vem tratando na vida da tua igreja. Sustente em nossas mãos e nos leve em paz por os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Sábado nós temos o congresso dos jovens, em nome de Jesus.